Vamos orar? Amém, aleluia. Vou fazer uma oração, né? Se você quiser fechar os seus olhos. Pai, obrigado por essa noite, obrigado por esse culto. Obrigado porque o Senhor tem nos sustentado até aqui, Senhor. Nós não teríamos condições nenhuma, pelas nossas próprias forças, de nos mantermos de pé, Pai, de realizarmos qualquer coisa, se o Teu Espírito Santo não nos capacitasse. Eu te peço que o Senhor perdoe os meus pecados, que o Senhor abençoe esta igreja, que o Senhor fale através da Tua palavra. Tua palavra é viva, ela é eficaz, Tua palavra, ela nos convence do pecado, da justiça e do juízo. O Teu Espírito Santo é lindo, e eu sei que Ele já está no nosso meio, Pai. Por isso, fortalece agora os que estão cansados, desperta a fé daqueles que estão desanimando na caminhada, e nos enche agora de vigor espiritual, que o Teu reino se estabeleça aqui, e que possamos ouvir a Tua voz, ser tocados pelo Teu amor, e que ao final dessa reunião a gente esteja cheio do Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus, amém. Amém, meus irmãos. Efésios capítulo 5, versículo de número 18. Eu só vou fazer essa leitura. Efésios 5, 18. A palavra diz assim: não se embriaguem com o vinho, pois isso os levará a uma vida descontrolada. Como é que está na versão aqui? Os levará à libertinagem. Pode deixar que eu não vou falar de vinho, tá? Mas, em vez disso, sejam cheios do Espírito, mas deixem-se encher pelo Espírito. Então, não vos embriaguem com o vinho, mas se deixem encher. Eu quero que você guarde essa palavra, encher. Mas se deixem encher pelo Espírito. Queridos, hoje eu acordei e fui começar a preparar a palavra, e me veio uma lembrança, eu já vou contar aqui, de um dia que eu fiquei sem gasolina, com o tanque do carro vazio. Ou como vocês falam aqui, né, com o tanque seco, não é? Que eu fiquei com o tanque seco. E aí eu comecei a preparar essa palavra. Eu não sei se você já teve a sensação, os dias estão correndo tanto, mas que muitas vezes nós andamos com o tanque seco. Muitas vezes nós andamos com o tanque vazio. Sabe quando já acende aquela luzinha da reserva e você precisa correr para achar um lugar para você abastecer? Eu geralmente eu sou mais descuidado, né? A minha esposa, ela já, quando ela percebe que o ponteiro está baixando, ela já para num posto e enche, né, o tanque para não ser pega de surpresa. Eu não, eu vou na aventura, eu vou no limite. Eu não sei, é coisa de homem, né? Eu vou no limite. Outro dia estava dando que não tinha, era 0 quilômetro. Eu falei, não, mas vai, eu tenho um restinho ainda. Aquela coisa do homem, ele acha que vai até uma hora que não dá certo. Mas o tanque vazio, é horrível você andar com o tanque vazio. Aí minha esposa briga comigo, ela fala, você não encheu o tanque, eu fui sair de manhã, estava o tanque vazio. Eu falo, mas coisa de homem, a gente acha que vai dar tudo certo, e às vezes não dá. Mas o que eu quero falar é o seguinte: é muito ruim nós andarmos espiritualmente e na vida como um todo com o tanque vazio, com o tanque seco. É uma mistura de apreensão, de angústia, de desespero. E quando a gente está com o tanque seco, vocês preferem que eu fale seco ou vazio? Tanto faz. Quando a gente está com o tanque vazio, a gente pode se prejudicar e pode prejudicar as pessoas que estão ao nosso lado. Imagina você com o tanque seco, com o tanque vazio, com a tua filha, com a tua sogra, com a tua esposa. E quem que vai empurrar o carro? Né? Então a gente
a gente prejudica toda a família. Eu já sei que eu ia colocar para empurrar, não posso falar. Brincadeira. É brincadeira. Então vamos lá. Então quando acende a luz, aquela luz, não é, Luciana, é um alerta. Olha, o carro tem aí mais 30 quilômetros para rodar. O carro tem aí mais 40, depende do tamanho do carro, né, do tamanho do tanque. Eu me lembro que uma marcha que teve aqui, cristã, eu deixei o tanque vazio. Eu falei, vai dar certo, vai dar certo. Quando a gente saiu, meu irmão, parei no meio de uma subida. Imagina o que eu ouvi da minha esposa. Porque eu tive que ir no tanque, pegar saquinho, encher. E aí ela falou tudo, que eu era desorganizar, aquela coisa de mulher, né? Mas eu superei, perdoei. E estamos casados há 18 anos já. Aleluia. Mas a nossa vida espiritual é assim. A nossa vida emocional, nosso relacionamento com o nosso cônjuge. A gente não pode andar com o tanque vazio. A gente não pode correr esse risco de deixar o tanque estar no limite. O tanque vazio, ele significa o quê? Que você usou tudo que você já podia usar, usou todo o seu combustível e esqueceu de repor. Então, quando você está com o tanque vazio, pensa numa área que todo tanque está vazio, que você já usou tudo que você poderia usar, mas você esqueceu de fazer a reposição. É que nem aquele refil que a gente recebe, né? Lembra do começo da pregação? Olha, não vos embriagueis com o vinho, mas enchei-vos do Espírito. Eu comecei pregando esse texto. Então o tanque vazio, meu irmão, é um sinal que você não repôs aquilo que você já gastou. E você andando na reserva, você começa a colocar em risco a tua vida e a vida daqueles que estão ao teu lado. E se você hoje está aqui, eu até estava lá em cima na intercessão e eles oram, olha, Deus fala com a igreja, então Deus está falando comigo e com você, amém? Então, talvez é um recado para que a gente tenha cuidado, para não andar com o tanque vazio, com o tanque seco. E qual que é a ideia do culto de hoje? A ideia do culto de hoje é que a gente saia transbordando do Espírito Santo, amém? Não é isso que a gente leu em Efésios? Não vos embriagueis com o vinho, mas enchei-vos do Espírito. Então qual que é a ideia? A ideia de você vir à igreja, de você orar na tua casa, de você colocar um louvor, de você orar um Pai Nosso, é você não sair com o tanque vazio, mas você sair cheio do Espírito Santo de Deus. E eu acho que todo mundo que veio aqui, veio para encher o tanque e para sair transformado, impactado com a chama, com a presença, com a revelação da glória de Deus, da presença. Todo mundo que veio aqui veio para sair transbordando, porque na presença de Jesus você tem que transbordar. Sabe quando até derrama, a gente até briga com o frentista do posto que ele deixa derramar, e aí você tem que limpar, que senão mancha o carro. Você tem que sair daqui transbordando da presença de Deus. Tem que sair daqui com o tanque cheio, porque é isso que vai te sustentar na tua semana, é isso que vai sustentar o teu casamento, é isso que vai sustentar a tua fé, é isso que vai sustentar os projetos e os planos de Deus, para que eles aconteçam na tua vida no tempo certo, na hora certa. Ah, pastor, já estou me sentindo culpado aqui. Meu carro já está sem gasolina, a primeira coisa que eu vou olhar é o meu tanque, como é que está meu tanque. Mas não se sinta culpado. Eu peguei aqui uns exemplos para ver como a gente é igual, né? Pode ser um homem da Bíblia ou pode ser qualquer um de nós aqui. Homens que andaram com ou chegaram nesse limite de ficar sem gás, né? Não sei, eu costumo falar assim, ó, tô sem gás, né? Aqui também fala, tá sem gás? Fala, não, acabou o gás. Acabou o gás,
o cara já sabe que o negócio está feio mesmo. Então, homens na Bíblia que falaram para Deus assim, ó Deus, acabou o gás, estou sem gás, preciso repor, porque senão não vou aguentar. Então eu peguei alguns exemplos aqui. Eu ia pregar sobre ele, mas não deu, porque eu falei, para eu pregar sobre desse cara, eu vou ter que dar todo um pano de fundo, e a igreja quer que eu pregue rápido, porque só vou ter 3 horinhas aqui. Então eu ia falar sobre Elias. Elias foi um cara que ele ficou com o tanque seco, com o tanque vazio. Depois de desafiar 450 profetas de Baal, depois de ver o fogo descer, ele foi ameaçado por Jezabel. Jezabel é um espírito de intimidação, não é uma mulher, só uma mulher. É um espírito de intimidação. E ele falou, Deus, se escondeu numa caverna e pediu o quê? Pediu a morte. Falou, acabou, estou sem gás. Senhor, ele tinha acabado de viver uma vitória, mas ele se escondeu numa caverna na ameaça de Jezabel, e é como se ele falasse assim, Senhor, acabou minha gasolina, faz o seguinte, já me leva embora, que eu não tem mais muito o que eu fazer aqui. Aí o anjo aparece e fala assim, mas como assim? Vamos, levanta, ainda tem muito caminho pela frente. E ele ainda é um pouco resistente. Então Elias é um típico caso de um homem que ficou com o tanque vazio, com o tanque seco. Aí eu fui olhando pela Bíblia aqui, fui passeando aqui. Moisés também. Moisés teve um momento da história da travessia do povo para a terra prometida, que ele se sentiu tão sobrecarregado, que ele falou, Senhor, basta, chega, eu não aguento mais o povo, nem eu me aguento. Eu já estou com o tanque vazio, eu estou seco já, eu já estou... Tanto que ele deu uma paulada na rocha e não entrou na terra prometida. Então quando você está com o tanque vazio, quando você está no limite, você também fica rabugento, você fica agressivo, você, como a gente fala, dá coice nas pessoas. Não é o caso, não é o seu caso, porque você é um cara controlado, mas... Quando o cara está com o tanque vazio, ou a mulher, ele fica insuportável. Então Moisés, ele estava com o tanque vazio, ele já estava por aqui, sem ânimo, sem gás, sem motivação, cansado de tanta murmuração do povo, deu uma porrada na rocha, a rocha é Cristo, e não entrou na terra. Davi foi um cara que também ficou com o tanque vazio. A Bíblia diz que Davi chorou até não ter mais força. Você já viu um homem chorar até não ter mais força? Davi. O tanque estava vazio, já estava cansado. Os próprios discípulos de Jesus ficaram, em muitos momentos, com o tanque vazio, cansados, sobrecarregados. Jesus avisou, olha, o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Então, Jesus convida os discípulos a irem para um lugar mais afastado, para que eles possam descansar. Então, queridos, todos nós em algum momento ficamos com o nosso tanque vazio. Todos nós em algum momento, por escolhas ou por negligência, ficamos com o tanque vazio. Lembra do começo da pregação, não vos embriagueis com o vinho. Eu não estou falando de se encher das coisas naturais, eu estou falando de se encher do Espírito Santo, para não ficar com o tanque vazio. Então, mas Deus é tão bom, que Ele enviou um anjo para alimentar Elias. Estão entendendo ou não? Ele repartiu o peso de Moisés. Deus é tão bom que Ele encheu o coração de Davi de esperança. Jesus foi tão maravilhoso que Ele chamou os discípulos para descansar. Resumindo, quando você está com o tanque vazio, Deus vem e te leva para águas de descanso, refrigera a tua alma. Então eu creio que hoje, de uma forma simbólica aqui, Deus vai encher o nosso tanque, né? Aleluia. Não é o do seu carro, tá? Então vamos lá. O que eu quero pregar?
Como evitar que o seu tanque fique vazio? Porque você leu comigo Efésios. Não vos embriagueis com vinho, com TikTok, com outras coisas, mas enchei-vos do Espírito. Como que eu posso evitar de ficar com o tanque vazio, Lili? Como? Em primeiro lugar, vou fazer por tópico. Pare de se preocupar com tudo e com todos. Gostou ou não? Então, pastor, me explica isso aí, vou explicar. Muito do nosso esvaziamento espiritual vem das nossas preocupações, vem dos nossos pensamentos e sentimentos de culpa. Ou estou mentindo? Você se preocupa com você se preocupa com os outros, você se preocupa com o que estão pensando, você se preocupa com as vozes que vêm na sua cabeça que muitas vezes não são de Deus, você se preocupa com as culpas, que infelizmente hoje mesmo eu estava lendo o Apocalipse, que fala que o diabo, ele é o acusador dos nossos irmãos e ele fica diante de Deus 24 horas te acusando. Misericórdia, né? Mas graças ao sangue do Cordeiro que a gente é livre de toda acusação. Mas a gente se preocupa com as vozes, com os pensamentos, nós nos preocupamos com a casa, nós nos preocupamos com o dia de amanhã, nos preocupamos com as finanças, e isso vai consumindo a nossa fé. A preocupação, embora legítima, porque não exista ninguém que não se preocupe, mas ela consome a nossa fé. Principalmente quando essa preocupação, pega essa aí, é desproporcional. Muitas vezes nós nos preocupamos de uma forma desproporcional com relação ao dia de amanhã, às situações que estão por vir. Por que, pastor, desproporcional? Porque Deus já está cuidando do seu amanhã. Deus já está cuidando das suas demandas. Deus já está cuidando de cada detalhe, embora seja desesperador crer. Então, quando você se preocupa com tudo e com todos, tem gente aqui que é tão boa, é boa mesmo, que ela quer resolver o problema de todo mundo. Você fica com o tanque vazio. Você resolve o problema dos outros, mas não consegue resolver o seu. Ah, mas Jesus falou para eu ajudar as pessoas. Você tem que ajudar, mas você não pode ajudar as pessoas e as pessoas serem vampiros espirituais, sugarem o que você tem. Meu Deus. Então, meu irmão, você tem que saber se resguardar, porque senão vão chupar tudo que você tem, aí você vai ficar vazio, seco, vai achar que foi o inimigo que te atacou, mas não, tem gente chupando o seu sangue. Então tem gente que chupa, é sanguessuga, meu irmão, aí você não sabe porque você está com o tanque vazio. Se ofereceu ajuda, a pessoa não quer, sinto muito. Ai, pastor, mas você não vai testar. Eu já ofereci 2, 5 vezes ajuda, já orei. A pessoa não quer. Eu estou exausto, já cansei, pronto, acabou. Eu passo a bola. Então, meu irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Quando você começa a se preocupar com os outros, esquece de se preocupar com você e com a tua casa, com os teus filhos, você está correndo um sério risco de ficar seco, vazio. Quando você começa a deixar os problemas tomarem conta da tua mente e vai perdendo a tua fé, a tua gasolina vai acabando. Ou estou mentindo? Então, primeira coisa aqui, pare de se preocupar com tudo e com todos. É uma gasolina que não vai acabar. E aí eu vou embasar aqui o que a Bíblia fala em Filipenses capítulo 4, versículo 6. Olha, não andem ansiosos, olha, não andem se preocupando. Olha, vocês não devem agir assim, por coisa alguma, mas em tudo, por meio da oração e da súplica, com ações de graça, apresentem os seus pedidos a Deus. Então o cara está te importunando, você fala, Senhor, agora não é comigo. Você apresenta a vida dele para Deus e fala, ó, fui. Apresentem os seus pedidos. Ah, mas não está fechando a conta da igreja. Senhor, a igreja não é minha. Então eu fui. Eu não vou ficar preocupado sem dormir. Eu já fiquei, agora eu não vou ficar mais, Senhor. A igreja é sua, você falou para abrir a igreja, para começar a igreja. Então estou apresentando.
Você está entendendo ou não? Então se apresenta o seu motivo a Deus. Senhor, cadê os clientes? Olha, se o senhor não mandar o cliente, eu não pago a conta. Se eu não pago a conta, eu brigo com a mulher. Se eu brigo com a mulher, o senhor já viu o que vai dar aqui. Então, está aqui, ó. Eu vou parar de me preocupar. Eu vou tentar, pelo menos. Pensamentos, sentimentos de culpa, isso vão drenando o nosso combustível espiritual. Preocupação excessiva com os outros. Ai, o pastor não curtiu a minha foto. Que bom, que bom. Ó, eu estava orando, eu estava em outro lugar, eu não vi. Então para de se preocupar com o que os outros estão pensando de você, para você não ficar sugado emocionalmente, espiritualmente. Amém? Então a palavra diz, por meio da oração e da súplica, com ações de graça, apresenta os seus pedidos a Deus. Então, a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o seu coração e os seus pensamentos em Cristo Jesus. Aí então, se você apresentar pensamentos, preocupações, angústias, sanguessugas ao Senhor, a paz que excede todo entendimento vai guardar o teu coração e tua mente em Cristo Jesus. Senhor, eu lhe apresento esse sanguessuga, quer dizer, eu lhe apresento essa pessoa com todo o amor e carinho. Esse anjinho, te apresento esse anjinho. Pegou ou não? Então aprenda a entregar o que te deixa ansioso e consome o teu combustível. Vamos falar, vamos declarar: Senhor, me ensina a entregar o que me deixa ansioso e consome a minha paz. Amém? Ajudou, né? Atrapalhar não atrapalhou, porque é a palavra. Em segundo lugar, fique de olho no seu nível. Aí você não pode seguir meu exemplo, porque eu não fico, mas a minha esposa fica. Fica de olho no seu nível, para ele não baixar muito. Estou falando no carro, tá? Aqui é... Então vamos lá. Como que funciona? Começou a baixar o nível, você já vai e completa de novo. Começou a baixar o nível de fé, de presença de Deus, de constância, de alegria no Espírito Santo, você já vai e completa. Não espera chegar na reserva, entendeu? Sai mais caro a conta. Então comece, vamos lá, comece todos os dias reabastecendo o seu tanque. Coisa simples de fazer, mas ninguém faz. Comece todos os dias reabastecendo o seu tanque. Tem gente que deixa para reabastecer o tanque no dia do culto. E não adianta você parar o seu carrinho aqui uma vez na semana. Todos os dias você precisa estar na presença de Deus. A gente fala toda vez isso. A palavra de Deus diz o quê? Para nós buscarmos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas nos serão acrescentadas. O que Jesus falou? Olha, quando você tiver com o tanque vazio, não foi nessas palavras, tá? Mas entra no teu quarto e enche o tanque. Enche no secreto, porque o teu pai que vem em secreto vai te recompensar. E faça isso, ele não falou isso, agora é o que eu estou falando. Faça isso todos os dias. Você precisa ficar de olho para que o teu nível da presença de Deus não chegue no limite. Então, pastor, então todo dia, meu irmão, todo dia você vai ter que tirar meia hora, não sei. Todo dia você vai ter que fazer um devocional, todo dia você vai ter que fazer uma oração com a tua esposa, todo dia você vai ter que ler alguma coisa da Bíblia, todo dia você vai ter que declarar um versículo. Você não pode deixar o tanque ficar no limite. Você precisa, como eu disse aqui, sempre olhar o nível e nunca deixar baixar o nível.
Eu fico assim impressionado com gente que vem só para o culto do domingo. Na semana ele é outra pessoa, aqui dentro ele é um santo. Você tem que todo dia, você tem que chegar aqui com tanta gasolina que você tem que falar assim: está faltando gasolina para você? Eu tenho um pouquinho para te dar. Deixa eu orar por você. Enfia a mão na cabeça dele e começa a orar. Amém? Então, meu irmão, a gente tem aqui na igreja, nem sei se tem mais, mas a gente tinha, né? O Luciano resolveu fazer, terminou, acho que terminou, né? Que eles faziam uma oração e um devocional todo dia no grupo dos homens. Por que eles fizeram isso? Eu acho, né? Para não ficar com o tanque vazio. E todo dia preencher. Então, cada dia era um homem que trazia uma palavra e que trazia uma oração e que trazia uma reflexão. Não é, Luciano? Acabou isso? Acabou, né? Então acabou. Tem que continuar fazendo. Então, meu irmão, você está aqui na igreja, você entra num grupo de homens, se você tiver essa vontade, e começa a fazer isso. É um treinamento. As mulheres já fazem. E todo dia você vai ter uma reflexão, uma oração, e todo dia você vai ter um alimento espiritual. Não adianta você entrar naqueles grupos que você recebe 1000 versículos de todo mundo da família, como é aquele bonequinho. Não adianta. Você tem que ter um negócio que você vá do começo, meio e fim, um negócio sério. Entendeu? Não é, Fran? Eu já faço o meu devocional da Bíblia, então continua fazendo, tá? Por quê? Porque a palavra de Deus diz: entra no teu quarto, vai encher teu tanque, fecha a tua porta, e o seu pai que vem em secreto vai te recompensar, tá? Então comece todos os dias enchendo o seu tanque. Porque se você não fizer isso, você vai ficar sem combustível. Você vai sair de casa com o tanque vazio, e com o tanque vazio você fica irritado. Com o tanque vazio você briga com a esposa. Com o tanque vazio você deixa a seta inflamada do maligno entrar na sua cabeça. Com o tanque vazio você fica mole, daquela sensação no corpo que você não está aguentando. Dormiu bem, mas está mole, está cansado, está com o tanque vazio. Com o tanque vazio você recebe uma promessa e já não acredita mais. Com o tanque vazio você já quer desistir no meio do caminho. Então não deixe o tanque ficar vazio. Não ignore o manual do proprietário. Às vezes tem gente que fica com o tanque vazio. Eu vou te falar por quê. Porque ele quer testar a autonomia do carro. Ele quer ir daqui para Natal sem encher o tanque. Ele sabe que ele só roda 400 km, daqui para Natal é 530. Vai ficar com o tanque vazio. Você tem que respeitar os seus limites, até onde você pode ir, e tem que estar sempre reabastecendo o seu tanque. Amém? Se você não faz uma boa rota na sua viagem, aonde tem posto, aonde eu vou reabastecer, você vai ficar no meio do caminho. A gente teve uma expedição, lembra das motos? Vieram umas 40 motos aqui para Fortaleza. A logística de abastecimento é incrível. Para você sair de São Paulo e chegar em Fortaleza, numa excursão de moto, você precisa ter todos os locais de parada, porque se você falhar, fica todo mundo no prego, não é? Amém, queridos? Então a gente tem que ser astuto como a serpente e prudente como a pomba. A gente não pode vacilar. A gente não pode deixar a Bíblia de lado. A gente não pode parar de orar. A gente não pode parar de buscar Deus. A gente precisa saber quais são os pontos de abastecimento. A igreja é um ponto de abastecimento, mas o teu quarto é outro. O teu irmão que está do teu lado é outro, que vai te ajudar em oração, em acompanhamento, em discipulado. Você precisa procurar os pontos de abastecimento que Deus está te mostrando. Talvez esse grupo casa que você frequenta às quartas-feiras seja um ponto de abastecimento. Talvez vir aqui, ouvir um estudo bíblico, seja um ponto de abastecimento.
Talvez ir numa atividade da igreja, num churrasco dos homens, na corrida das mulheres, seja um ponto de abastecimento, de comunhão, de presença, de relacionamento. Agora, outra razão comum, e eu vou terminando aqui, que a gente fica sem gasolina, às vezes não é por falta de atenção, às vezes não é porque a gente não está olhando e reabastecendo, às vezes é porque tem um mangote ali, tem um vazamento. Vocês já viram isso? Acontece muito com óleo, né? Está vazando o óleo, mas pode acontecer também no teu combustível. Às vezes você está fazendo tudo certo, mas tem uma mangueirinha ali que está mal encaixada e a tua gasolina está indo embora. O teu motor ali está corroído e está vazando gasolina. Então por que vaza a gasolina? Por que vaza óleo do carro? Por duas situações aqui. Agora eu vou para a Bíblia. Uma coisa que faz a nossa gasolina, que nos dá força para permanecer de pé e ir embora, é o pecado. Tudo bem? Amém? O pecado, gente, é pecado. Não tem esse negócio de alisar o pecado, de deixar o pecado mais bonitinho, de passar maquiagem no pecado, de chamar o pecado de outra coisa. Pecado é pecado, e pecado é corrosão no seu tanque de abastecimento. Você vai perder gasolina. Romanos diz assim: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo. Que corpo? Nesse corpo aqui mortal. Gente, o ser humano, ele eu estou lembrando aqui, eu nem ia falar disso aqui, mas eu estou lembrando, quem viu a luta de ontem? O ser humano, quando ele entra no estágio selvagem, carnal, é aquilo que dá. É o homem primitivo, é o velho homem. Então, o ser humano, meu irmão, facinho ele entra nesse estado de pecado, de fúria, de procrastinação, de mentira, de deturpação, de agressividade, de impureza sexual, de vício, de idolatria. É fácil o ser humano entrar nessa, vira uma chave. Por quê? Porque está enraizado. A gente tem que matar o velho homem todo dia. Amém? Se a gente não matar o velho homem, ontem eu estava assistindo a luta do Popó, muita gente viu, aquela pancadaria no final foi horrível. Parece que os caras entraram no modo selvageria. Aquilo lá representa como nós, seres humanos, nós somos facilmente levados pela ira, pelo ódio, enfim, por todo tipo de sentimento nocivo. Se a gente não vigiar, a gente volta a ser quem a gente era. E aí o tanque começa a escorrer. Então, por isso que quando a gente vai tomar ceia, a gente fala assim: examine-se o homem a si mesmo. E daí você come do pão e bebe do cálice. Então se examine. Tem algum pecado na sua vida? Eu também me pergunto: pai, tem alguma coisa errada que está deixando a minha gasolina escorrer e está corroída, que eu não corrigi ainda? Tem algum perdão retido? Tem alguma mágoa? Tem alguma coisa que eu não estou percebendo, que eu estou fazendo, ou que eu nem mais percebo? Amém, queridos? Então a Bíblia diz em Romanos capítulo 6, não deixe o pecado reinar no corpo de vocês, porque se vocês deixarem, vocês vão obedecer às paixões da carne, e a carne ela briga com o espírito, eles são opostos entre si. E a gente, infelizmente, meu querido, você não é anjo ainda, e nem vai ser. Infelizmente você tem a natureza pecaminosa, senão Jesus não tinha que ter morrido por você na cruz. Fala que não é, se você começar a ser provocado, a ser instigado, se não sai aquele alien de dentro de você, aquela figura não identificada, sai, né, magrão? Sai aquele monstro.
E sabe outra coisa que eu estava terminando a palavra, eu já ia encerrar e veio no meu coração? Sabe outra coisa que deixa o nosso tanque corroído e o óleo escorrer, a gasolina ir embora? Você está fazendo tudo certo, você está orando, você está reabastecendo no tempo, você está cuidando do teu carro da melhor maneira possível. Mas além do pecado, o que eu vejo que deixa a gente com o tanque seco é a murmuração. Eu estou colocando o pecado quase na mesma prateleira da murmuração, se não é na mesma. Irmãos, olha o que a Bíblia fala. Primeiro, para você não murmurar dos outros. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para que não sejam condenados. Eu quero saber quem está se queixando do pastor. Estou brincando. Não, olha a lista, olha aí, Magrão, você que, sei que você é um cara que não se queixa de nada. Tiago 5,9. Segundo, nós não devemos murmurar também de modo geral. Aí ele não está falando do próximo. Está lá em 1 Coríntios 10. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Em terceiro, a murmuração nos diz que nós devemos levar a nossa vida sem reclamar, assim seremos inculpáveis no meio de uma geração corrompida. Então eu não devo murmurar do próximo, eu não devo murmurar dos acontecimentos corriqueiros da vida, porque eu estou no meio de uma geração corrompida e ali eu preciso ser luz. E eu gosto de Filipenses capítulo 2, que fala assim: façam todas as coisas sem murmuração, nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filho de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre qual vocês resplandecem como astros no mundo. E aí eu vou terminar. Às vezes a gente chega com o tanque tão vazio que a pregação até faz sentido, mas a gente está no ponto de pedir ajuda. Tem momentos que o seu tanque vai estar tão vazio que você vai ter que pedir ajuda. E eu coloquei aqui: quando você perceber que o seu ponteiro está no zero, peça ajuda. Olha o que o salmista diz, e eu vou terminando no Salmo 99: salva-me, ó Deus, pois as águas subiram até o meu pescoço, nas profundezas lamacentas eu me afundo, não tenho onde firmar os meus pés, entrei em águas profundas, as correntezas me arrastam. Senhor, cheguei no ponto do meu limite, o meu ponteiro, não é que ele está na reserva, ele já bateu lá na... Quando você pede ajuda, Deus vem com resposta. Amém? Então, se você entrou aqui e precisa realmente de ajuda, porque você sente que o teu combustível, ele não é que ele está na reserva, ele já acabou para algumas coisas, espiritualmente falando, peça ajuda. Peça ajuda para quem? Para o bom pastor. Convide Jesus para ser o seu bom pastor. Outra coisa, a igreja é um lugar para você não andar sozinho. Então peça ajuda. Não é ou não é? É ou não é? Está cansado, está sobrecarregado? Jesus tem sempre uma nova história. Olha, está cansado, pede ajuda, vinde a mim, vocês que estão cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Está precisando da ajuda do irmão da igreja? Confessai os vossos pecados uns aos outros e orais para que sareis. Muito pode a oração do justo em seus efeitos. Então chegou num limite que o ponteiro já nem mexe mais. Você foi lá no posto
encheu um galão de 5 litros, colocou, mas não saiu do lugar. Pede ajuda. Pede ajuda na igreja, pede ajuda para Jesus, pede ajuda em oração, não sei, pede ajuda. Pede ajuda porque vai ter um monte de gente aqui empurrando o teu carro. É mais fácil. Entrega para o bom pastor. O bom pastor cuida de você, está lá em 1 Pedro 5,8. O bom pastor tem vida em abundância. O bom pastor te faz descansar. Vocês lembram como eu comecei a pregação? Efésios capítulo 5, versículo 18. Não vos embriagueis com vinho, porque é fácil a gente encher o nosso tanque das coisas desse mundo. Mas enchei-vos do Espírito Santo. E hoje eu não estou dizendo que você vai sair daqui. Nossa, essa pregação, pode ser que ela mude a tua vida, mas pode ser que você precise continuar abastecendo o teu tanque dia após dia. Amém? E eu quero que Jesus hoje nos encha. Eu quero que Jesus nos encha de alegria, nos encha de contentamento. Eu quero que Ele aumente a nossa capacidade, porque se você vai até 50, 100 quilômetros, que você vá a 200. Eu quero que entre uma gasolina pura. Eu quero que Ele estanque esse vazamento. Eu quero que Ele te faça viver algo novo. Porque, gente, eu venho para a igreja para sair com o tanque cheio. Eu só não posso deixar a semana roubar minha gasolina. As preocupações roubarem aquilo que eu recebi. Os pensamentos, os pecados, as impurezas. E é ruim andar com o tanque vazio. Eu ouvi, acho que eu ouvi do meu pai, ele falou: olha, não deixa para ficar pondo gasolina quando o tanque está muito vazio não, porque fica aquela borra, né? E suja o bico ali. Então não é bom você pôr a gasolina só quando o tanque está vazio, porque suja, né? Depois entope os bicos, né? Eu não entendo muito bem. Esteja sempre abastecendo o seu tanque. Hoje tem culto, no meio da semana a gente tem reunião nos lares, tem online, tem reunião da mulher, tem estudo bíblico. Gente, tem gente para pedir ajuda se você tiver com o carro no meio da estrada parado. Olha quanta gente aqui para te ajudar. E às vezes eu também preciso de ajuda, né? Vocês orem por mim, né? É o crente 6 horas por mim. Vamos terminar o culto adorando Jesus para Ele simbolicamente encher a gente da presença dEle. Simbolicamente não, na real, né? Quem? Aí vem o irmão: pastor, cheguei a abrir, liguei meu carro, o tanque estava cheio. Aí já é milagre, né? Então vamos adorar a Deus? Vamos sair com o tanque cheio? Amém? Aí amanhã você pode fazer o quê, né, Isiane? Acordar cedo e fazer a manutenção. Ou de madrugada, não sei, né? Aí você fala: Jesus, mostra se tem alguma coisa corroendo o meu tanque, que está vazando. Tem alguma coisinha aí que não está legal, né? E vamos sair com o tanque cheio, meu irmão, porque a alegria do Senhor é a nossa força. A palavra de Deus diz: mais vale um dia nos teus átrios do que 1000 em qualquer outro lugar. Eu quero Jesus, porque na hora do desespero é só Ele para encher a nossa fé de esperança, de expectativa, de ousadia.